o legal é pegar a essência das pessoas e oferecer algumas técnicas para que a essência dela apareça. O que acontece? A pressa, ela desanda todo o rolê. Fala pessoal, é um prazer ter vocês aqui novamente. Quem está falando com vocês é o Anderson Miguel. Olha só, mais um episódio incrível. Hoje, mais uma vez, recebendo um convidado muito especial. O tema que vai ser tratado: marketing pessoal, posicionamento e carisma. Será que é treinável? Será que existe técnica? Você, principalmente os pequenos e médios, como que você se posiciona? Vocês hoje vão poder ter a oportunidade de ouvir o mestre. Eu tenho muito carinho pelo convidado, muito carinho mesmo, e é um prazer receber. Felipe, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer de verdade ter você aqui. Você sabe o carinho que eu tenho por você, né? O pessoal, a nossa audiência em si, eles estão tendo contato com pessoas incríveis aqui no Mato Grosso do Sul, né? Você viu a convidada que estava aqui antes. Então, poder trazer esse tipo de conteúdo é muito especial. Eu chamo ele de Fê, mas aqui eu vou chamar você de Felipe, tá? Fala aí o que você faz, quem é o Felipe. Fala, obrigado, Anderson Miguel. Eu tava também, chamo de Anderson de Miguel, porque cada hora eu chamo de um jeito também. Aqui eu vou chamar de Anderson Miguel. Maravilha, a gente aqui é formal, né? Você sabe, a gente é formal. É nada, o podcast geralmente ele desconstrói um pouco disso. Eu acho até interessante esse formato, porque traz um bate-papo, né? Traz uma coisa mais assim, de poder esquecer, de poder lembrar, de poder interromper o outro, de poder fazer coisas. Eu acho muito legal essa linguagem, tenho acompanhado o trabalho de vocês, parabéns, fico feliz. Um convite seu, com certeza, não tem como negar. Você é um cara que é bom no que faz, e o tema hoje sendo marketing pessoal, a gente pode começar falando de você, cara, porque isso que você está fazendo faz parte dessa construção de como as pessoas vão perceber você, vão lembrar de você. O Anderson Miguel, qual Anderson Miguel? Tem um podcast, o que trabalha com isso, o que conhece tal pessoa. Existem maneiras de a gente ser conhecido e percebido e valorizado pelas outras pessoas. Isso pode ser algo intencional, você pode fazer de propósito, ter um posicionamento para ter o valor que você quer ter no mercado, na sua empresa, com seus clientes. Que legal. E quem é o Felipe Todesco? Faz esse caminho para nós, até para a gente entender. Hoje o seu trabalho é indiscutível, o trabalho que você faz. Né? Eu tava até falando com o Felipe, é legal ver seus stories, cara. Por mais que é um conteúdo, muitas vezes, de divulgação ou do seu dia a dia, é legal. Quem é o Felipe Todesco e como você chegou ao que é hoje? O Felipe é uma criança que foi muito comunicativa. Na adolescência ele foi tendo essa vocação para comunicar, sabe? Então eu fiz a faculdade de publicidade, né? Fiz aquele teste vocacional, que eu acho que hoje nem é mais assim, e deu área de comunicação, fiz publicidade, fiz uma pós em marketing. No meio do caminho fui fazendo um pouco de teatro, fiz uma vez um workshop de stand-up comedy. Cara, o Pedro Pereira que me chamou na época da faculdade. A gente foi comer um sanduíche ali, um lanche no Chalé Burger, e o Pedro foi no banheiro, voltou e falou assim: cara, tem um cartaz lá no banheiro de um workshop de stand-up comedy. Aí eu na faculdade, eu falei de publicidade, eu falei, será que isso vai ser bom pra mim? E eu fiz. Desse workshop surgiu um convite para abrir uma peça de teatro com o texto que eu fiz lá no workshop. Nossa, e aí da peça de teatro do grupo fulano de tal, que o diretor estava na mesma turma que a gente, ele já me convidou para fazer parte do grupo. E aí a gente fez peça, viajou o estado com peça. Uma coisa vai levando a outra. Eu sei que hoje eu trabalho com oratória, mas entre a faculdade e hoje eu tive um caminho aí na televisão. Comecei a gravar umas propagandas, uns comerciais aqui em Campo Grande, mais de 100 comerciais aqui. E tive participação no programa O Povo na TV com Tata Marques. Fiquei 5, 6 anos lá com ele, fazendo merchandising, vendendo produtos durante o programa. Depois eu fiz o Tudo de Bom por um ano, que é um programa para o público feminino. Fui para Record fazer reality show de gastronomia, reality show de beleza, sabor à prova, beleza à prova. Esse ano
eu estou lecionando, eu estou ensinando, eu estou fazendo cursos, mentorias, workshops, todos voltados para comunicação, oratória. E aí entra os temas que a gente está falando de hoje: marketing pessoal, posicionamento, carisma. Eu acho que tudo isso a gente consegue identificar, construir, perceber através do que a gente faz se comunicando. Uhum. Você viveu esse processo evolutivo, né? Porque a partir do seu caminho, fez a faculdade. Uma vez eu estava conversando com o Pedro e ele falou que vocês tinham até uma rádio, né? A gente teve um programa na Rádio Uniderp. Olha que legal, na faculdade eu fazia publicidade e propaganda. Mas na hora de fazer estágio, eu fazia na rádio e na televisão. Isso dava até um atrito na época, dava uma treta, porque os jornalistas não gostavam. Eles falavam, pô, esse cara faz publicidade, ele tem que fazer estágio na agência. E quem faz jornalismo é que tem que fazer na TV e na rádio, mas eu fazia na TV e na rádio. Tipo, fugia da área que eu estava. E foi aí que eu aprendi a ir desenvolvendo as minhas habilidades da comunicação. Que eu apresentei evento nessa época. Sabe aquele MS Canta Brasil? Sei. Que vai voltar? Sim. Um evento lá no Parque das Nações, uma vez por mês, uma banda nacional. Eu participei lá do edital, passei. Fui apresentador do MS Canta Brasil. É por isso que você apresentou, então, as aberturas do show, interagia com a galera. Exatamente, eu fui lá, me inscrevi, tipo, na época da facul, cara. Aquilo lá não foi um contato seu quente? Não, isso aí é peito sério. E coragem. Peito e coragem, cara. Sabe o que é legal? Eu tenho, sei lá, tem 12 anos, né, isso tudo, assim, essa jornada, esse caminho na comunicação na minha vida tem 12 anos. É interessante rever esse caminho, relembrar, ver onde é que começou, quais braços eu fui indo na comunicação, por onde que eu passei, porque nisso a gente vai enxergando valor, vai percebendo que hoje eu sou um resultado de todos esses caminhos, que inclui rádio, que inclui aula, que inclui curso de teatro, que inclui várias coisas. Não tem um curso específico que te transformou, que te deixou do jeito que você tá. Pra me deixar do jeito que eu sou. Pra falar, você vai ficar igual o Felipe. Faça esse curso. Não tem, cara. Tem uma jornada. E cada um tem a sua jornada. E cabe a cada um olhar pra dentro de si e valorizar essa jornada. Perceber os seus principais pontos da vida e contar isso para as pessoas de uma maneira clara, objetiva, encantadora. Legal. Eu tenho uma admiração muito grande por você, né? Eu sempre falo isso, e eu até contei no podcast porque que eu conheci o Pedro, né? Ele foi um momento de mudança na minha vida. Eu trabalhava em obra, né? Eu conhecia know-how lá naquela época e tal. E depois eu comecei a ir nas palestras de graça, toda terça-feira, mas uma vez era a sua palestra. Aquela palestra lá era sobre o que você fez. Você fez um desafio com a galera de ir na frente e vender algo sendo desafiado, como o Tata Marques fazia, porque ele cutuca a pessoa e a pessoa tem que desenrolar. Né? É o merchan, é o que eu fazia no Povo na TV. É o que você fazia lá. E você ensinou as técnicas e tudo mais, bora pra prática. Na prática, ninguém queria. É legal, né, você assistir lá e tudo mais, como se comunica, mas na parte da prática ninguém queria. Daí eu fui, foi muito legal, eu conheci muita gente legal dali, né, Ana Paula Marconi, uma galera bem legal. E hoje, você falando, né, eu acho que no final isso vai ser o recado, a coragem que a gente tem que ter. Por quê? Vamos falar sobre marketing pessoal, posicionamento e essa parte da carisma. Como que você vê hoje, para o cara que está ouvindo o podcast ou está assistindo, como que esse cara pode ser carismático? Eu sei que não é baseado em dicas, 3 dicas para como que você começaria de alguém que hoje não trabalha isso, não faz isso? Às vezes, a gente quer algo nas pessoas, a gente reconhece nas pessoas algo e a gente quer, de alguma forma ter isso em nós. Por exemplo, você vê um cara na televisão que fala super bem, que tem um carisma, que tem um jeito dele. Você fala, cara, eu queria ser desse jeito. Só que, na verdade, o que você está reconhecendo nele tem toda uma jornada que inclui técnicas, mas inclui também a coragem. Isso que você falou, a coragem de ir para campo. Então, se você quer ser uma pessoa que é um bom orador, um bom comunicador, você tem que praticar essa comunicação. De que forma? Todas possíveis.
Todas, porque você pode fazer teatro, você pode fazer um curso de oratória, você pode dar uma palestra sua sobre como você conseguiu chegar onde você chegou. E assim, todo mundo tem uma jornada, sabe? É que as pessoas não reconhecem a jornada delas, elas reconhecem dos outros. A ponto de admirar, bater palma, Só mas que, a dela... e você? Pô, que legal, esse cara é carismático, esse cara fala de um jeito que envolve. Beleza, mas olha pra dentro de você, olha a jornada, os caminhos que você já passou, entenda o que já aconteceu com você para você conseguir ser você mesmo. Ah, mas se você olhar para dentro de você e não gostar do que você está vendo, beleza, é um sinal que você pode mudar esse caminho, mudar essa jornada e ir colocando nela exercícios que vão te fazer um bom comunicador, que vão fazer de você uma pessoa com práticas. A gente tem que praticar, cara. Oratória, comunicação, não tem como ela ser teórica. Você lê um livro de oratória e não adianta. Você tem que falar, tem que ir pra cima. Isso você vê que funciona para tudo, o WhatsApp, o jeito que você fala, o stories. Você acredita que para tudo. Apresentação num palco, é prática, é só praticar. É prática. Assim, você pode ser um excelente técnico, fazer cursos incríveis e ser uma pessoa tecnicamente perfeita. Mas se você não tiver um feeling, uma percepção, uma sensibilidade para saber como a sua audiência está se sentindo, você vai ser um profissional técnico bom, mas vai parar aí. Mas se você tiver essa sensibilidade, você vai conseguir falar para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir naquele momento. Então você vai começar a tocá-las de uma outra forma. Você vai começar a emocioná-las. Então, faz todo sentido. Né, esse cara é excelente orador, mas o que ele te falou, você lembra do discurso dele, alguma frase? Você lembra alguma? Te tocou, te emocionou? É sobre as pessoas reconhecerem nelas algumas coisas, valorizar algumas coisas nelas e pegar um pouco de técnica e só lapidar, sabe? E só dar um toque final. As pessoas acham que é num curso que elas vão conseguir mudar a maneira delas falarem. Mas não, um curso pode dar técnicas para as pessoas. Mas a coragem, a disponibilidade para elas se comunicar, isso inclui o marketing pessoal, porque tem muito julgamento, né? As pessoas hoje elas têm medo do julgamento. Ah, você vai lá na frente e fala sem ter vergonha de público. Mas eu já tive essa vergonha. Até hoje eu sinto muito frio na barriga. Normal. E acontece. No dia que eu parar de sentir, eu acho que vai perder a graça. Faz sentido, é legal. É legal porque você está dizendo, eu também sinto isso. Nossa, e como? Quando eu vou dar curso, quando eu vou ter uma palestra, quando a minha mente ela imagina o pior acontecendo. Ela fala, cara, vai dar errado. E como é que você trabalha isso? Eu sei que essa sensação, ela vai aparecer. Então, primeiro, como eu já tive essa prática, eu já em alguns momentos da minha vida tive que ir com medo mesmo, tipo, sabe aquela coisa, vai com medo mesmo? Hoje eu consigo colocar nomes para algumas técnicas, para as pessoas se acalmarem, não esquecerem do roteiro, para ele lá na frente e arrasar e dar show. Mas antes eu não tinha isso. Eu fui fazer um curso de oratória na Vox to You, que é até uma franquia muito legal, tem 4 anos. Faz 4 anos. Aí eu fiz um curso de 1 ano. Aí eu fui entendendo, poxa, quando eu começava uma palestra desse jeito, se chama isso, é uma técnica. Quando eu finalizava desse jeito, é uma outra técnica. Eu fui saber isso depois. Então, a gente vai colocando nome nas coisas e colocando uma metodologia para as pessoas aprenderem aquilo que você está fazendo, está desenvolvendo. É muito doido isso. Mas tem uma trilha, né? Tem uma trilha na parte que a pessoa está se desenvolvendo e ela tem que respeitar isso. Eu vejo, a gente estava comentando antes de começar o podcast, que tem um cliente nosso que falou, faz 2 dias. Não, beleza, eu tava explicando para ele algumas coisas, né? Não, beleza. Só que eu queria saber vender igual você. Uma pessoa de extrema técnica. Viajou o mundo inteiro,
né? Fez diversos cursos, tem muitos amigos influentes da área que ele trabalha. Só que na hora de apresentar, de vender, ele quer a minha habilidade. Quando eu falei para ele, o que você tem como técnica nem precisa de muita habilidade de vendas, né? De convencimento, de persuasão, na verdade. Então eu vejo isso nas pessoas. Isso que você falava ali no começo. Ele quer algo seu. Só que também tem que preservar um pouco do que é dele. O legal é pegar a essência das pessoas e oferecer algumas técnicas para que a essência dela apareça. O que acontece? A pressa, ela desanda todo o rolê. A pressa, ela faz as coisas não ficarem boas como devem ser. Você pode ser um excelente vendedor, mas você precisa de um tempo, de uma jornada para você analisar como é que você está vendendo, qual técnica que você pode usar para melhorar. Aí teve uma experiência, analisa como foi, continua assim, muda. Você tem que ter essa jornada. O que acontece é que as pessoas querem ficar boas em uma semana. Elas querem vender bem em um mês. Elas querem com um curso, com uma mentoria, virarem incríveis comunicadores. Não, tem que ter a prática, tem que ter a jornada. O que a gente tem que fazer agora é analisar tudo que você já fez até aqui, perceber um valor nisso. Porque esse seu cliente, ele tem um jeito dele de ser que as outras pessoas podem achar incrível e falar, cara, eu queria o que ele tem. E ele tá querendo o jeito seu de vender. E fica um querendo a coisa do outro e ninguém tá olhando para dentro de si e entendendo que o que você tem já é suficiente para ensinar alguém. Já dá para fazer uma técnica, um método, o seu jeito, a sua faculdade, o seu jeito de ensinar, de aprender. O seu jeito. Nessa caminhada, por exemplo, das vendas, você é da comunicação, eu sou das vendas. Cara, eu agradeço cada momento que eu não soube de algo e que eu me lasquei. Literalmente, cara. Vou te falar. Comecei com a minha mãe na feira. A gente vendia, né? Ela tinha uma barraquinha de crepe, aí teve uma época que eu vendi limão, fiz uma barraquinha de limão, e as coisas foram indo. Já vendi bolo, gelado na rua, já vendi rosa. É isso que me fez. Hoje a gente faz apresentação de proposta de alta, sabe? Valor alto. Uhum. Só que eu sei que foi lá vendendo rosa. As pessoas também precisam saber. Sabe por quê? Porque quando um cliente fecha com você, ele não está comprando simplesmente o produto que você está vendendo. Ele está comprando você, a sua história, a sua jornada. Algo em você fez ele confiar. Confiou em você. Vou desprender de um valor aqui porque eu vou investir nisso porque eu confio nele. Então, se as pessoas conhecerem quem é você, a sua jornada, elas vão entender ainda mais, elas vão se conectar ainda mais com você. E como que ele faria esse storytelling? O storytelling que você está falando agora é a arte de contar histórias. Isso, como que você tem dicas para isso? Tem. Você começou a falar agora que você vendeu 3 coisas: rosas, limão e bolo gelado. Começa escrevendo, abre lá o notebook ou pega caneta, papel e escreve a sua história. Com tantos anos eu comecei vendendo bolo e assim passou tanto tempo, aí eu fiz um curso disso, aí deu errado, aí isso deu certo. Sabe a sua historinha de vida mesmo? Desde o seu primeiro passo em relação à sua carreira, ou em relação à sua vocação, ou aos talentos que você hoje tem desenvolvido, lá atrás isso era de uma outra forma. Conta essa história, pega os principais acontecimentos e conte essa história para as pessoas. Qual é o desafio? Contar a história é fácil, né? Mas contar uma história que vai impactar, que vai envolver, que vai conectar as pessoas, que é o desafio. Cara, primeiramente, você não deve ter vergonha da sua história. Você falou agora de uma maneira, cara, linda. Olha, eu vendi bolo, vendi limão, eu percebo um valor nisso, entendeu? Agora, as pessoas, às vezes, elas querem esconder os principais pontos de conexão que as outras pessoas vão se conectar. Por exemplo, o Carlinhos Maia, que é um influenciador de muito sucesso financeiramente falando. A Vila. O que é a Vila? A Vila não era um lugar simples demais, um jeito
tranquilo de viver a vida, ele mostrando os pais dele, a mãe com uma touquinha na cabeça, aí acorda cedo, faz o café. Essa simplicidade, essa essência que ele mostrou para as pessoas, ele não escondeu. O que acontece, principalmente nas redes sociais, é que as pessoas querem mostrar uma vida que elas não têm, elas querem editar uma foto para mostrar um rosto, um corpo que não é o delas. Elas querem, às vezes, mostrar uma realidade que ela deseja, mas que não é a realidade dela. O que seria melhor? Mostra quem é você. Existem técnicas para você contar um storytelling. Você pode usar uma frase, você pode usar um pensador, você pode usar um pedaço de uma música. O storytelling Nossa, isso é legal, hein? Uma frase, um pedaço de música. Ou até um título para sua história, algo desse tipo, certo? Sim. Olha, um jornalista, quando ele vai fazer uma matéria, ele precisa de algumas informações. Tipo, o que, quando, como, onde, por quê. Então, escreva a sua história respondendo a essas perguntas. O que, como, quando, onde, por quê. E aí, a partir disso, as pessoas vão conseguir enxergar você mais pela sua essência. Não por aquilo que você quer mostrar que você é hoje. Beleza, que você é hoje, já sei. Agora, você saber contar isso, sabe? Envolver as pessoas, sei lá, fala aí uma música que você gosta, ou então um cantor que você gosta. Gosto do Gustavo Lima. Do Gustavo Lima. Com certeza tem uma frase de uma música dele que vá traduzir um dos momentos que você passou na sua vida. Nossa, então tinha que ter dado outra referência. Mas eu entendi. Você entendeu? Faz sentido. É um cantor que você gosta, um outro... falar de filosofia, né? Se a gente... legal. Vamos beber da fonte legal. Mesmo? Vamos lá pra Grécia. Vamos pegar um filósofo, uma frase. Fala aí um filósofo que você Sócrates. Vamos ver. Ai, cara. Lembra de qualquer frase dele. Qualquer frase dele? O ser humano é o resultado de sua existência. Beleza. É isso, basicamente até que você falou. Agora pega um pedaço da sua história, sintetiza com essa frase, vê onde que ela vai se encaixar. No começo do seu discurso, do seu storytelling, no final, no meio, ou não é essa frase. O exercício é treinar e errar, cara. A gente tem que fazer o texto errado, a gente tem que usar a frase errada pra gente ir percebendo, não, é melhor essa frase no final, para deixar o discurso, o grande finale. Não, eu vou abrir citando outra referência, uma referência atual. Melhor ainda, cara, se você conseguir, através da sua história, fazer uma comparação o filósofo que você falou é o... Sócrates. O Aristóteles, né? Sócrates e Gustavo Lima, aí você vai reinar. Se você conseguir fazer uma comparação de uma frase de Sócrates com uma música do Gustavo Lima e contar a sua história no meio, aí é isso. Cara, que legal. É sobre isso. É sobre pegar coisas que estão na sua vida e fazer isso uma história que vai envolver as pessoas, vai conectar. E o que eu gosto é o que traduz o que eu sou também, né? Beleza, se você gosta de Gustavo Lima, se você gosta de filosofia, em que ponto isso se conecta? Cara, que legal, que legal. Storytelling é você contar a história e colocar alguns pontinhos, e aí você vai lá e liga os pontos. Acaba que o Gustavo Lima vai se conectar com um filósofo, que vai se conectar com outro músico, você entende? E isso tudo faz parte do seu universo e tem que ser valorizado e contado de uma maneira clara, de uma maneira marcante, emocionante. Sim, porque faz todo sentido, porque o Felipe não é esse que tá aqui. O Felipe é uma história do Felipe que chegou até aqui, né? Aí chega alguém e fala assim, eu quero ser igualzinho você, eu quero falar igual você fala. O que você faz? Ô, meu amigo, você vai ter um trabalho danado. Então, se a pessoa não tiver a mesma jornada que eu, tem alguma maneira que eu consiga... Aí vem o nosso desafio. É conseguir enxergar na pessoa essas habilidades, acreditar nas pessoas, que é o primordial. Se eu tô hoje onde eu tô hoje, em relação à minha jornada na comunicação, é porque sempre teve alguém que acreditou em mim. Sempre. É impressionante. Na faculdade, uma colega falou para mim, você não quer fazer estágio na rádio? Vai ter uma seletiva.
eu não gostava da minha voz. Eu não aceitava a minha voz. Então, assim, ela falou, faz estágio na rádio. Aí eu falei, cara, fiz a seletiva. Não passei na primeira seletiva. Falei, viu? Não sou bom. Teve a segunda seletiva, meses depois. Vamos fazer, Felipe? Vai, cara, eu acredito em você, você é um cara que se comunica bem. Mas eu não percebia isso em mim dessa forma. Fui. Passei. Comecei como produtor, daí fiz flash ao vivo, aí tive um programa, que inclusive o Pedro participou. Então, aí nisso, a professora que dava aula de televisão falou, ó, vai abrir estágio pro programa Zeppelin, que os publicitários podem participar, você não quer fazer? Eu falei, será? Televisão? Coração bateu, assim, é frio na barriga. Eu falei, tá bom. Fiz, passei. Então, assim, sempre... Que engraçado, é legal, é algo cara. que sempre teve alguém acreditando em mim. Então, é muito importante. Se você está num lugar onde as pessoas não acreditam em você, então é importante você determinar um ponto que você quer chegar, porque a gente não pode esperar simplesmente dos outros falarem, vem cá, vamos fazer. Eu analisando a minha jornada, eu tive sempre alguém que acreditou em mim. Legal. Mas tem coisas que eu quero fazer na minha vida que ninguém chegou pra mim e falou, não, você é bom nisso, mas eu quero ser. Eu quero ter empresas, por exemplo, eu quero ser um empresário, eu quero ter outros negócios. Então, eu preciso acreditar em mim e preciso ir atrás disso. Eu gostei muito do que você falou, porque nós estávamos conversando ali fora sobre o que foi a jornada da Retemax, né? Aquele quadro ali, ó, é todos os nossos clientes. São 6 meses, cara. Caramba. Você vê como é absurdo? Lá no começo, nós não tínhamos noção disso. Assim como parece que você também não tinha noção de onde tudo isso poderia acontecer. Mas estava lá, cara. Estava lá. Beleza, bora. E hoje o empresário ele sofre muito com 2 coisas que você falou. O medo do julgamento. A gente pode até voltar um pouco no que você falou. Cara, as pessoas julgam menos do que a gente acredita, que a gente tava falando ali fora. Muito menos, muito menos. E outro fator se ele não tiver coragem de fazer, ele nunca vai fazer. Isso parece até discurso motivacional, mas literalmente nossas histórias são basicamente isso. Cara, eu nem sei como fui lá, só sei que eu fui. Não é verdade? É verdade. Tem um exercício que você pode fazer também, que é, depois de escrever a sua história e ler, e relembrar, tem insights e tal, você escrever a sua história para daqui 5 anos. Então, assim, qual caminho eu vou trilhar? Vou te dar um exemplo. Um empresário, daqui 5 anos, onde é que a empresa dele estará? Ele tem que escrever isso, roteirizar isso, fazer um desenho para isso, entendeu? Sem medo, assim se fala. Sem medo. Cara, eu fiz esse exercício com os alunos que eu dei um curso de oratória no Senac, que foi incrível. E teve um dia que a gente fez um exercício desse e as pessoas, elas se emocionam, elas travam, elas não... Como assim eu posso escrever o meu futuro? Pode. Você não precisa viver só do acaso. Você pode ser intencional e escrever, olha, daqui 5 anos eu vou ser um palestrante que vai falar sobre oratória, eu vou estar cobrando X mil reais, eu vou viajar esses países. Você pode. Daqui 5 anos, alguma coisa vai acontecer para você chegar onde você quis. Não vai ser exatamente como você planejou, porque a vida é cheia de altos e baixos. Mas eu fiz esse exercício. Eu tenho um curso que eu participei, que é um pouco de coaching, que tem um pouco disso, que assim, eu gosto, mas não é a fonte que eu bebo, sabe? Eu acho que para uma pessoa ficar inspirada na vida, ela não tem que aprender como inspirar pessoas, não. Ela tem que ler um livro bom, ela tem que ouvir uma música que ela gosta, ela tem que ter uma experiência, vai para um festival, vai se conectar com alguma coisa artística, vai se inspirar de outras formas, não simplesmente aprendendo como ser um coach e motivar as pessoas. Não, cara, vai ser motivado você. Vai fazer algo que te dá tesão, sabe? Vai fazer algo que você sente o coração bater mais forte. Eu acho que é mais sobre isso. As pessoas, elas querem ser autoridade numa área, mas lendo um livro de como ser autoridade nessa área. Não é. Aí é técnico, entendeu? Ela vai ser uma pessoa boa técnica,
mas se ela desenvolver, olhar para dentro dela, desenvolver o autoconhecimento e buscar na filosofia, cara, E olha, eu vou falar pra você, é um porre alguém que é muito técnico. chato, né? Você não consegue comunicar, você não consegue conversar. E se a pessoa não tem habilidade de descer alguns degraus para se comunicar com qualquer pessoa, é desinteressante. Vale a pena ser tão técnico e desinteressante? Até falando disso, carisma. Você acha que é uma coisa que dá para ser treinada? Despertar nas pessoas a vontade de estar perto de mim é algo que eu consigo treinar? O que você acha? Eu acho que todo comunicador, ele deve pensar, prioridade é na audiência dele. Então, se ele vai falar com empresários, se ele vai falar numa live, se ele vai falar numa palestra, ele tem que pensar, quem é o meu público? Principalmente em palestra. Porque o que acontece? O cara quer se tornar um palestrante carismático e reconhecido e com sucesso, e ele vai fazer a palestra dele, ele coloca um monte de slide, e aí ele lê o slide e fala com as pessoas. Lê o slide e fala para as pessoas. Isso é chato. Uma pessoa fala e todas ouvem. Isso é chato. Ele tem que envolver essas pessoas e saber que o que ele está falando ali tem que ser para elas. Por que eu digo isso? Porque as pessoas querem falar de si próprias. Querem falar da própria vida, querem falar da experiência, querem falar que elas são foda, querem falar que elas são excelentes. Não, cara. Fala das pessoas, ouve a sua plateia, ouve o seu público. Eles estão lá interessados em serem desenvolvidos, não em saber da sua vida, da sua história. Sua história pode ser interessante, desde que ela vá conectá-los, ela vá inspirá-los a quererem seguir o mesmo caminho que o seu. Isso é legal. Isso parte muito do interesse pelas outras pessoas. Né? Todo bom comunicador é interessado, né, cara? Eu vejo muito em você, né? Eu tava até falando com o Pedro. Cara, a habilidade que vocês têm de estar presente, da gente começar a conversar um assunto com você. Às vezes eu nem ia falar nada demais, sabe? Ô Fê, né? O Pedro chama ô Fê, não sei o quê. E isso parece absurdo hoje em dia. Porque geralmente as pessoas, pode falar. Ou pode falar. Tá piorando, cara. Tá piorando. Até pegar a atenção das pessoas tá ficando cada vez mais difícil, tá menor o tempo de atenção das pessoas. Juro pra você, tá tipo um peixe. O Pedro, esses dias, numa palestra juntos, ele pegou uma pesquisa lá, eu não lembro agora de cabeça, mas a pesquisa falava que nós estamos com menos atenção que um peixe. Nossa, sério? É verdade. Caramba! Então, é um desafio você passar uma mensagem, conseguir cativar as pessoas. Então, entenda que essas pessoas estão com pouca... não é pouco interesse, mas é pouca experiência na escutatória. As pessoas não param para ouvir as outras, para escutar. Elas param e elas te interrompem no meio da sua fala porque ela já lembra de algo e ela acha que é mais importante o que ela vai falar do que o que você está falando. Ela nem te ouviu. Exatamente. Mas quem presta atenção se destaca. Quem é presente na conversa se destaca, porque até argumenta melhor, não é verdade? Então, dentro desse papel do carisma, você passou várias ferramentas, né? E no dia a dia, tem ferramenta para isso? Não tem? Não, aí você é assim, meu amigão, não tem como treinar. Você tem alguma dica que você fala, cara, tanto família quanto networking do futebol, um cara gente boa, um cara agradável, como que você desenharia isso? Entra naquela questão de, primeiro, se perceber, porque é assim, o cara quer ser um cara carismático, só que aí ele busca técnicas num curso, e aí ele fica robótico, e aí quem que vai chegar pra ele e falar, cara, você precisa ser mais você? É difícil, a não ser que ele pague um mentor, alguém pra falar, eu vou te treinar. É difícil alguém chegar pra ele e falar, Na boa mesmo. O que vai acontecer? Ele não vai ter sucesso no que ele está fazendo, as pessoas naturalmente não vão pegar o produto dele, e ele vai ficar se questionando, Deus, por que essas pessoas não estão interessadas no que eu estou falando? Cara, se perceba que se o que você está falando é interessante para as pessoas. Se perceba. Ou é para sua vaidade. O comunicador, ele tem um lugar de destaque. A oratória, ela tira você desse patamar e ela leva para esse patamar.
A pessoa que fala melhor, que fala bonito, que consegue passar uma mensagem, ela é mais bem vista, ela é respeitada, ela vende mais, ela consegue envolver as pessoas. Então, essas características, que aí entra a parte do carisma, elas têm que ser atreladas à essência da pessoa. Não esconder quem ela é e criar uma máscara, um personagem de uma pessoa super carismática. Amanhã eu vou acordar, beleza, cara, e aí, campeão? Seria até assustador, né? É assustador. Tem pessoas que são assustadoras. Elas pessoas forçam. Sabe aquele cara que força a amizade? Que força uma intimidade? Não seja esse cara. Seja o cara que percebe, tem que ter feeling, tem que ter sensibilidade para perceber o outro. Beleza, você quer ser um cara excelente, mas perceba o outro. O que você vai falar com ele? Ele quer, é isso mesmo? Dá uma dica pro cara. Ajude as outras pessoas a encontrarem um caminho que vão desenvolvê-las. Legal. Entendeu? Muito legal. Você faz a mentoria? Se alguém procurar e falar, cara, você me ensina tudo que você falou nesse podcast, você tem isso? Eu tenho. A mentoria individual, eu acho ela muito interessante, porque eu consigo trabalhar, fazer um mapeamento, assim, e trabalhar exatamente os pontos que a pessoa tem e não reconhece nela. Então eu posso falar, cara, você é muito bom nisso aqui. Ela tá te pagando pra você falar, né? E como ela tá pagando, ela tá dando valor, eu posso falar onde eu vejo que ela pode melhorar, pontos de melhoria. Se você falar isso pra uma pessoa que não tá dando crédito, não tá dando atenção, não tá pagando, não tá de alguma forma percebendo valor nisso, é jogar pérolas aos porcos. Legal. É você falar, cara, melhora nisso, que você vai ser bom. A pessoa não vai dar valor no que você tá falando. Mas quando você tá fazendo uma mentoria, a pessoa, ela quer o que você tem. Ela tá te pagando para isso. Então, é muito mais fácil a comunicação, o ensino, porque é uma troca, né? É impressionante como ensinar algo para as pessoas faz a gente aprender outra coisa, faz a gente reforçar o que a gente sabe. É muito incrível. Eu tô apaixonado por palestra, por workshop, por mentoria, porque eu tô me desenvolvendo muito fazendo isso, vendo as pessoas. Evolui, né? Evolui muito rápido ensinar. Evolui um tanto você aprender, evolui um tanto você escutar, mas evolui muito mais ensinar, na verdade? Fê, Retemax é retenção máxima de clientes. Na sua visão, como que o marketing pessoal pode reter clientes na minha empresa? Tá, não conta uma historinha, conta a sua história. Conta quem é você. O marketing pessoal, ó, tá falando de você, a sua pessoa. Quem é a sua pessoa? Você já teve histórias na sua vida que você teve muito sucesso, muito êxito. Você já teve histórias que foram fracassos. E ambas são histórias da sua vida. Então, você perceber valor nisso e pegar os principais pontos disso para saber se posicionar. Nunca você vai conseguir ser uma pessoa melhor ficando no mesmo lugar que você tá. Vou te dar um exemplo. Você fez curso de comunicação? Tipo, não, acho que jornalismo, não. Publicidade? Não. Mas você apresenta um podcast. Então, olha que interessante. Você conseguir desenvolver habilidades que você tem, mesmo não sendo o expertise que você tem. Nossa, tem razão. Então é buscar fazer coisas que você não faz, mas que estão ali próximas, que vão ser boas, vão agregar na sua carreira, na sua jornada. Então, eu acho que as pessoas devem buscar sair, é clichê essa frase, sair da zona de conforto, mas se você é um empresário e você quer ser respeitado no seu meio, ali no métier que você tem know-how para isso, então você deve andar com empresários que estão com, deixa eu usar a palavra certa, empresários que estão de alguma forma em um nível acima que o seu. Na energia que você queria chegar, na posição que você queria chegar. É igual dieta. A pessoa, ela quer, eu quero ter um corpo X. Beleza, mas você está vivendo como essa pessoa vive em relação à alimentação, ao exercício? Então, viva como essa pessoa vive e aí você vai ter o resultado dela. Mas a gente tem um pouco de pressa, né? A gente quer que as coisas aconteçam logo.
Então, um empresário ele pode ser reconhecido, ele pode ser valorizado, ter mais valor no mercado, se ele se disponibilizar a estar em outros lugares também, a contar a própria história em palestras, em podcast, num livro, num vídeo selfie, na rede social. Muito legal, tem razão. Isso não serve só para empresário, serve para aquele cara que quer sair. Vou dar um exemplo. Auxiliar administrativo que quer empresariar, o cara que quer subir de cargo. Tudo que você falou hoje serve, vai evoluir, vai trazer evolução, porque um dos fatores é o quanto você sabe se comunicar, né? Não é verdade? Fê, estamos caminhando para o final, foi incrível. Eu gostaria que você falasse como que as pessoas te encontram, desde a mentoria, os seus conteúdos, como que pode te encontrar, como pode ter contato contigo. Eu tô sempre no Instagram, 24 horas por dia. Pode ir lá, Felipe Todesco, manda um direct, eu respondo, a gente troca uma ideia. E é você mesmo, né? Sou eu mesmo. É meu Instagram, mesmo. Eu que mexo. E assim, tem datas próximas para fechar por agora de palestra, de curso, de workshop. Então me manda um oi lá no Instagram e eu te passo as datas e aí a gente vai trocando uma ideia. A mentoria individual é algo incrível, eu estou gostando muito de fazer isso. E tem as palestras para quem quer se comunicar melhor, para o empresário que quer falar para os próprios funcionários e às vezes não é compreendido. São coisas simples, eu vou dar um exemplo. Uma analogia, uma metáfora, uma parábola. Jesus falava muito por parábolas, né? Você quer falar algo para as pessoas, use dessas ferramentas para que elas compreendam. Sabe, vou te dar um exemplo, você explicar a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo para uma criança. Você fala, olha, é como o sol. O sol é aquela estrela de fogo maravilhosa, brilhando lá, a gente não consegue tocar nela de tão forte, mas nós precisamos desse sol para existir. Se não tiver o sol, a gente aqui na Terra não consegue nem existir. Beleza, esse é Deus. Jesus é a claridade. É como a gente vai enxergar o sol na Terra. Então é a luz que o sol reflete, é Jesus, porque Deus na Terra, Jesus, o sol na Terra, claridade. O Espírito Santo é o calor. É como você sente o sol. Você está sentindo na sua pele, você está mudando a temperatura. Então o calor seria o Espírito Santo. Então você entende que com uma metáfora você consegue explicar algo que é inexplicável. Como é que você vai explicar Deus, Espírito Santo, Jesus? E eu não conhecia essa analogia aí, não. Eu gostei, essa parábola aí eu gostei, eu vou usar. Pode usar. Isso que legal, cara. Para simplificar, né? Você conseguir explicar. Muitas vezes não é somente uma criança, é o adulto também conseguir entender. Porque, como você deu o exemplo de Jesus, ele explicava algo tão grandioso que é o paraíso, contando a história de um fazendeiro. E lá chamou a galera para colher uva. Então é isso, né? Trazer para o ser humano o que talvez seja técnico, talvez seja muito elevado, né? Fê, eu tô muito feliz de ter recebido você aqui, de verdade. Obrigado pelo convite. Você mora no meu coração. Hoje eu estou vivendo uma nova fase, uma fase diferente de lá quando a gente se conheceu e você esteve próximo, né? A gente é amigo e tudo mais. Estou muito feliz de ter você aqui. Eu também. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, deixa o like, não vai esquecer do like. Esse podcast aqui valeu vários likes, mas infelizmente só pode dar um, tá bom? É isso aí, pessoal. Aguardamos vocês no próximo podcast. Valeu! Tchau, até mais.